Vou desafiar você. Você diz que sabe dançar, você diz que sabe mexer. Vai ter que me provar, eu vou pagar pra ver. Você diz que não se cansa, que na balada é a rainha da dança. Vou desafiar você. A gente vai desafiar você a permanecer até o final dessa aula e não ter sua mentalidade transformada em relação à captação de pacientes. Você vai ver que é muito mais simples do que você imagina. Então agora nós queremos te dar as boas-vindas ao workshop Os Segredos da Agenda Plena. Aqui a gente vai te ensinar a preencher toda a sua agenda com plenitude, fazendo o que ama, que é transformar as vidas de nossos pacientes e nunca mais ter problemas com falta de clientes. Parabéns de verdade! Nós queremos te parabenizar por ter escolhido transformar vidas, ajudar as pessoas. Na clínica a gente se emociona com a história, com os depoimentos das pessoas sobre como o nosso trabalho é importante. São tantas histórias, tanta superação, tanta coisa que chega pra gente. Pessoas que confiam na gente, entregam os bens mais preciosos, né, nas nossas mãos, suas emoções, suas vulnerabilidades, suas histórias de vida. E aí você pode cumprir o seu dever de psicóloga ao mesmo tempo que você conquista a sua liberdade financeira. Tem coisa melhor que isso? De jeito nenhum. Gente, preste atenção no que a Lara está escrevendo aqui agora. Você foi programada para ser um fracasso. É isso mesmo, gente. É algo muito pesado, forte, mas muito forte mesmo. Mas é importante da gente lembrar que a nossa geração foi programada para ser um fracasso. E peraí que a gente vai explicar isso melhor. Nada do que a gente vivenciou na nossa infância, na nossa adolescência, nada do sistema educacional nos impulsionou a ter sucesso na vida. Muito pelo contrário, né, gente? A gente foi ensinado a ser nada mais, nada menos do que repetidores de padrão. Agora com a internet, a gente tem a possibilidade de aprender com pessoas que venceram na vida. E essas pessoas que venceram na vida também podem te ensinar a vencer na sua vida também. E não apenas numa prova. E nesse workshop, a gente vai te ensinar para além de ter uma agenda plena. A gente vai te ensinar a ser uma psicóloga fantástica. A gente vai te ensinar a destravar a sua mente para que você tome as rédeas da sua vida e não aceite menos que o seu potencial máximo. Nesses 4 dias de workshop, nós vamos te ensinar técnicas extremamente aplicáveis. A gente não vai ficar aqui enchendo linguiça, falando balela, né, Mi? Tem pessoas que já participaram dos nossos eventos gratuitos passados e já tiveram resultados muito legais. E nesse workshop vai ser muito melhor. Nós valorizamos o seu tempo e o nosso tempo também. Tudo que tem aqui de conteúdo nesse workshop foi pensado em você. A gente fez tudo isso aqui com muito carinho para que você consiga dar uma guinada aí na sua carreira. E eu sou a Mirella. Eu sou a Lara, nós somos amigas, psicólogas e amantes da psicologia clínica. A gente quer abrir a sua cabeça e mostrar para você a nova era da psicologia clínica. Como a psicologia clínica pode ser lucrativa, apaixonante e muito segura. E, gente, vocês já sabem a maravilha que é trabalhar nessa área, né? Você não vai ter chefe, você vai fazer o seu próprio horário, não vai ter ninguém definindo o seu salário. E aí você pode ganhar quanto você quiser. Quando a gente olha para o piso salarial da psicologia hoje em dia, é mais ou menos uns R$3.600. Aí você pensa, caramba, R$3.600, ainda tem que tirar os impostos, todos os custos. E aí líquido fica mesmo assim em torno de R$2.000. E o pior, gente, a gente ficou chocada com a pesquisa que a gente fez, que cerca de 60% das psicólogas recebem menos de R$2.000. Isso é um absurdo. Tá passada? Isso é inaceitável, gente. A gente passar 5 anos na faculdade, que não são 5 meses, para ter uma remuneração dessa. Então fica aqui com a gente que a gente vai te ajudar a virar essa chave. Na clínica você não vai depender de uma empresa, de uma instituição, de um concurso para poder definir o seu salário. Você é quem vai dizer quanto você quer ganhar. E nós vamos te ajudar a ter essa agenda plena.
Outra coisa massa que a gente pode fazer os nossos horários. Então, assim, se você quiser trabalhar a semana toda, você pode. Se você quiser trabalhar os 2 turnos, de terça a quinta, também você pode. Se você quiser trabalhar de segunda a sexta, apenas no turno da tarde, para cuidar da sua família, cuidar de alguma outra coisa da tua vida, também pode. Quem manda é você. Então, o bom da clínica é isso, né, gente? Além de definir o quanto você vai ganhar, você ainda vai definir os dias que você vai trabalhar. Ô, liberdade que eu amo! É ótimo também porque dá pra você se organizar da melhor forma. Se você quiser não atender dia de sexta para ser o seu dia de autocuidado, então terapia, salão de beleza, fazer massagem, né? Simplesmente ir almoçar com as amigas. Se você quiser fazer isso, você pode. Se você quiser ficar com seu filho todas as manhãs ou então todas as tardes, você também pode. O bom da clínica é isso é mágico, gente, não tem preço. Então, qual é o seu sonho? O que você quer para a sua vida? Você quer comprar uma casa? Você quer comprar um carro? Você quer pagar a melhor escola possível para o teu filho? Você quer pagar um plano de saúde de boa qualidade para você e para sua família? Não é só sobre conquistar, sobre ter. É sobre você ter a vida que você quer, a vida que você escolheu para você, e não a vida que você foi programado para ter por outras pessoas. Agora a gente precisa esclarecer de uma forma definitiva uma coisinha aqui para vocês. Quando a gente fala sobre agenda cheia, a gente ainda vê que algumas psicólogas ficam com uma carinha meio assim, torcem o nariz, né? Mas primeiro, deixa a gente explicar que agenda cheia, gente, não é uma agenda que te sufoca. Não é uma agenda que vai lhe deixar abarrotada de horários e você não vai ter tempo para mais nada a não ser trabalhar. Não é isso. Por essas e outras é que agora a gente mudou o termo, né, Mia? A gente não fala mais de agenda cheia, a gente fala de agenda plena. E o que é essa agenda plena? É a agenda que está preenchida com a quantidade de pacientes que a gente almeja para ter a qualidade de vida que a gente quer. Então, ter agenda plena é ter, sim, uma agenda preenchida, mas naquela quantidade de pacientes que a gente quer conciliar com a nossa vida pessoal, com a nossa família, com o nosso lazer, com a nossa atividade física, com as nossas viagens, com a liberdade que a gente quer ter para organizar aí os horários da semana. É o auge do auge. Pra gente, agenda plena é isso. Então é por isso que nós estamos aqui, para passar para você os nossos segredos das nossas agendas plenas. Agora a gente vai falar para você o que você vai aprender aqui nesse workshop. E eu já começo dizendo que a gente não vai ficar aqui passando um excesso de informações e te deixando mais confusa do que você já tá. Isso. O workshop Segredos da Agenda Plena é composto por 4 aulas. Nessas aulas, vocês vão receber conteúdo que não tem em nenhum livro, em nenhuma faculdade, não tá no YouTube, não tá em nenhum lugar. Foram técnicas que a gente criou e desenvolveu durante os 5 anos de atendimento clínico. Juntamos e vamos entregar aqui de graça para vocês. Ó, gente, agora presta atenção. Quando as coisas vêm muito fácil pra gente, né, às vezes de uma forma até gratuita, como é o caso desse workshop, a gente tende a não dar muito valor. Por isso é que a gente vai te desafiar a fechar tudo o que você está fazendo aí agora e manter a atenção, o foco aqui com a gente e ficar até o fim. Nós vamos ensinar aqui sobre as 3 colunas indestrutíveis que fazem uma psicóloga fantástica. O que nós vamos ensinar aqui foi o suficiente para preencher nossa agenda durante o primeiro ano de formada e de lá para cá não precisar se preocupar mais com captação de pacientes. Vocês já devem ter percebido que hoje nós não somos mais as doidas do Instagram que perdem milhões de horas da vida para viver na rede social. Se você focar em construir uma base indestrutível no início, focar real ali no Instagram e depois ir transformando isso em algo mais leve. E aí você vai perceber que em paralelo você vai crescendo na clínica sim e pode ir crescendo devagar no seu Instagram. E isso vai se tornando algo muito mais simples, sem tantas cobranças. Nesses 4 dias você vai aprender muito sobre uma das colunas indestrutíveis, a mais conhecida, a mais vistosa, mais vislumbrada. A mais querida por todas, a mais almejada, mais popularmente conhecida como coluna do marketing. Mas ali do ladinho dessa coluna que chama tanta atenção, existem 2 outras que também são muito responsáveis
por uma construção grandiosa na nossa carreira. E sem alguma dessas colunas, tudo despenca. Uma Psi Fantástica não se trata só de marketing, você vai ver. E dentro dessa primeira coluna que a Lara falou agora há pouco, nós vamos ensinar para você o ciclo infalível. A primeira fase são os conteúdos que conectam, que engajam. A gente vai ensinar para vocês uma técnica que a gente desenvolveu para a produção desses conteúdos. De uma forma simples, vocês vão produzir conteúdos muito bons. A ideia é você produzir poucos conteúdos, mas certeiros, ali na direção certa, com foco. E isso a gente vai dizer para vocês, é o suficiente para preencher a sua agenda. A segunda fase do ciclo infalível é você aprender a fazer tráfego pago. E o que é tráfego? Tráfego é a movimentação de pessoas, é você fazer o seu puxadinho da clínica, que é o Instagram, ser visto por muita gente. Basicamente através de anúncios pagos, simples e eficazes que chamam a sua atenção, como esses que fizeram vocês virem até aqui no nosso evento, que podem ser feitos pelo celular mesmo, você vai ver. Ó, gente, eu vou ser muito sincera com vocês, né? Quando a gente alcançou a nossa agenda plena, né, a nossa agenda cheia, o Instagram ele não era exatamente como ele é hoje. Então a gente realmente conseguiu alcançar aí muito do nosso público só com o tráfego orgânico mesmo. Mas hoje em dia a gente sabe que com as mudanças do algoritmo do Instagram, muita coisa aconteceu e realmente o conteúdo pago ele está fazendo um grande diferencial no seu perfil profissional. Então sim, você vai precisar fazer tráfego pago no Instagram. Não adianta você ter seu Insta lindo, cheio de conteúdo, se as pessoas não estão vendo. Você tem que fazer com que as pessoas escutem o que você tem para falar. E a gente está falando aqui de investimento, que às vezes vocês acham que é algo fora do normal, mas estamos falando aqui de 6, 10, 20 reais por dia. Um paciente te dá um retorno de quanto por mês? E durante todo o processo terapêutico? Se você investir 200 reais aí, tem um retorno de um paciente que está com você, sei lá, uns 12 meses, quanto que isso vai ser lucrativo para você? E aqui a gente vai deixar você por dentro de tudo isso relacionado a anúncios e você vai começar a colocar em prática rapidinho. O nosso produtor liberou para a gente falar para vocês, explicar tudo bem direitinho, a fórmula exata do marketing dessa questão dos anúncios. E aí agora você vai começar a jogar o jogo do marketing profissional de verdade. Ele vive exclusivamente da internet e domina esse mundo. E sem contar que ele convive muito com a gente, né? E acaba tendo aí um pouquinho dessa base da área da psicologia também. Porque é um perigo, né, gente, vocês aprenderem sobre marketing com pessoas exclusivas do marketing, que não dominam aí as delicadezas da nossa área. Por exemplo, ele mesmo já comprou um curso com um professor que ensinava psicólogas a se estabelecer, a captar pacientes oferecendo desconto, o que vai contra o código de ética profissional do psicólogo. Então, aproveitando a deixa, chamar a atenção aqui de vocês para terem cuidado com essas orientações que não estão por dentro, né, assim, de todas essas especificidades e visa só a captação de pacientes sem estar alinhado com a ética. A nossa área não é como o comércio, como outras áreas de prestação de serviço, não é assim, né? Nosso marketing não pode estar no mesmo bolo aí de todos esses outros marketings sem o cuidado específico da psicologia. Para você ter uma ideia, só essa aula que a gente vai dar aqui sobre essa parte de anúncios poderia ser um curso inteiro custando R$ 497. Todo mundo precisa aprender a vender na internet e vocês precisam aprender a captar pacientes pela internet também. Qual era a chance há 10 anos atrás de uma psi com 1 ano de formada ter a agenda plena? Como vocês conseguem negligenciar o poder das redes sociais? É sério, minha gente, se vocês prestarem atenção aqui nessa aula e aprenderem direitinho o conteúdo sobre marketing que a gente vai passar, vocês seriam capazes de abrir até uma agência de marketing, se vocês quiserem. Eu acho. Olha aí. Iriam começar a oferecer os serviços de uma forma excelente, como muitos profissionais da nossa área buscam e nem sempre encontram. Porque o conhecimento que a gente vai passar para vocês aqui hoje, poucas psicólogas sabem, na verdade quase nenhuma. Então valorizem aí e estudem sobre isso. A terceira fase é sobre a estratégia de vendas, gente. Porque assim, não adianta vocês produzirem muito conteúdo de qualidade e não conseguirem arrematar a venda, que é a captação do cliente de fato. E gente, vamos parar de mimimi e falar sobre dinheiro. Ah, não me preocupo com dinheiro. Se
Se não se preocupa, deveria se preocupar. Começa agora. Exatamente. A gente tem uma relação muito complicada com o dinheiro. Talvez tenha um pouco a ver aí também com o nosso esquema de auto-sacrifício, que é bem presente aí na maioria dos psicólogos, né? Essa tendência a se sacrificar pelos outros. E a gente precisa racionalizar mais um pouco de tudo isso aí, porque aí a gente tem dificuldade de cobrar, a gente tem dificuldade de se posicionar, de precificar o nosso serviço, de sustentar, né, esse preço que a gente colocou diante de alguma negociação. Então a gente precisa também conversar sobre dinheiro e ressignificar nossa relação com ele. Nessa aula de hoje vamos literalmente dar um basta. Chega! Isso. Acabou! Pronto. Acabou de ter muito potencial e poucos resultados. Você agora só vai aceitar o que você merece. Recapitulando, hoje nós vamos passar para vocês a base de como é que funciona tudo isso. E amanhã a gente vai começar a falar sobre linha editorial. Quinta-feira, aula sobre anúncios e na sexta, aula sobre estratégia de vendas e o raio-x da Psi Fantástica. Então vamos seguir o plano aqui. Mudamos até o cenário para falar desse assunto, porque de fato a gente não quer que você continue recebendo aquilo que você não merece. E o primeiro passo é você não aceitar mais. Não aceitar ficar sem pacientes. Não aceitar a instabilidade financeira. Não aceitar ter uma autoestima baixa enquanto profissional. Não aceitar essa falta de confiança em você mesma e não aceitar não se posicionar. Minha gente, vocês têm que se morder de raiva disso tudo. E é essa raiva que vai fazer vocês saírem da zona de conforto. Vocês sabem muito bem, né, que a raiva é uma emoção que motiva, que impulsiona. Então, na medida certa, é maravilhosa. Se sua vida não mudou até hoje, se você não tem resultado, você continua sendo uma pessoa com muito potencial e pouco resultado. Você tem que ficar com muita raiva e você vai colocar no chat aqui embaixo da nossa aula #socando o travesseiro de raiva. Socar o travesseiro, vocês sabem que pode, né? Uma ótima forma de expressar nossa raiva. Não machuca ninguém, não machuca a gente, não quebra nada. Agora, por que você está na profissão desse jeito, sem realizar aquilo que realmente você deseja? Então, nós fomos programados para aprender aquilo que a gente não precisa, né? Por exemplo, na escola. Quem lembra aqui da fórmula de Bhaskara? Gente, pelo amor de Deus. Tenho raiva da fórmula de Bhaskara. Vou socar só no travesseiro. Quantas coisas a gente aprendeu na escola e hoje a gente não usa para nada. Quem trabalha com adolescente deve ouvir isso todo santo dia e eu mesma às vezes até fico sem resposta, porque dá vontade de concordar. Eu concordo. E na faculdade, minha gente, pelo amor de Deus, quanta coisa que a gente aprende que a gente não usa pra nada. Claro que tem muita coisa que é pra dar a base, pra gente conhecer a ciência e tudo mais, mas muitas outras a gente não tem uma aplicabilidade na nossa carreira. E aí, assim, esse excesso de informações, sem ter uma meta traçada, você fica com medo de fracassar, medo de errar, medo de não dar conta, medo de não ser boa o bastante. E aí entra aquela sensação de insuficiência que é tão perigosa, tão dolorosa pra gente. Você tem medo de virar piada na internet. Quantas vezes quando eu comecei a me posicionar no Instagram, eu fiquei pensando no que as pessoas estariam pensando, principalmente meus colegas da faculdade. Você tem medo de decepcionar as pessoas que dependem de você. Vergonha de se expor no Instagram, nas redes sociais. Às vezes nem muito preocupado com as pessoas que não te conhecem, mas preocupado com o julgamento das pessoas que te conhecem, das pessoas que são mais próximas. Isso. Que atire a primeira pedra quem nunca pensou. O que a minha amiga vai pensar sobre isso? O que na rodinha de amigos, o que eles estão falando sobre mim? Meu cunhado, minha cunhada, minha sogra, meu sogro. Ou seja, as pessoas próximas a você são as que muitas vezes mais trava pelo seu pensamento no que eles estão pensando. E é claro que isso trava, né, gente? Porque esse sentimento de não ser boa o bastante, de não ser suficiente, de que tem que aprender 1 milhão de coisas para conseguir o sucesso. Enfim, essas coisas não trazem resultado. É tudo tão inalcançável que a gente acha que não é possível e a gente não faz nada. O bom, gente, é que
você tem como mudar isso. O conhecimento que a gente vai compartilhar aqui com vocês tem esse poder. Aplicando o que a gente vai te ensinar aqui, você consegue mudar. Nós temos alunas que geram resultados com 24 horas de conhecimento do que a gente compartilha. Outras com 48, outras com um mês, outras com 3 meses. Mas o fato é, todos vocês vão gerar resultados. Porque o que a gente está falando aqui não é baseado no que a gente acha ou no que a gente leu em um livro. É baseado nos 5 anos de atuação que a gente tem na clínica. E a gente vai levar isso para você. Para ter resultado na internet, a gente precisa aprender a vender. Agora, vender é uma coisa que a gente tem muito medo. Nós psicólogos não fomos ensinadas a isso, né? Programadas, né? Exatamente, e ainda digo mais, a gente aprendeu que é errado vender o nosso serviço. Fomos desencorajados. Isso. Qual é a primeira coisa que você pensa quando a gente fala assim em venda, em vendedor? Será que você pensa logo assim, naquele vendedor chato, que quando você vai numa loja fica no teu pé, fica te enchendo o saco, te empurra um monte de coisa que você não quer, você procura uma coisa específica, não tem, esse vendedor fica empurrando 500 coisas que não tem nada a ver, mas só pra vender. É isso que vem na tua mente? Às vezes dá até vergonha, né, minha gente, de entrar assim numa loja, a gente vê uma coisa até que interessa, fica querendo entrar, mas fica olhando meio assim, de canto de olho, justamente com medo de entrar e ter aquele vendedor que fica enchendo o saco da gente. A gente foi programado para odiar vendedor e dizer, odeio vender. Só que aí na internet a gente tem formas de vender sem ser dessa forma agressiva, sem ser dessa forma apelativa, invasiva. Então, gente, é exatamente isso que a Lara falou, né? Porque na internet a gente tá vendendo ali através de conteúdo. Você só vai atrair quem realmente se interessa por aquilo ali e se interessa pelo que você está ensinando, pelo que você está propondo uma transformação. Quem quiser virar seu paciente vai clicar no seu anúncio por uma vontade própria, porque teve interesse, vai começar a se relacionar com você, vai lhe mandar um direct perguntando sobre a sua consulta, sobre a sua sessão, sobre preço, sobre tudo isso que vai envolver a psicoterapia. E aí então você só vai precisar seguir os passos que a gente vai passar por aqui. Por exemplo, eu comecei com o meu Instagram ainda na faculdade, mas em 2016 foi que eu me apresentei lá e comecei a gerar muito mais conteúdo. Com o tempo fui fechando meu nicho, fui organizando cada vez mais, focando em conteúdos para mães e pais de adolescentes. E hoje, como vocês podem ver no meu perfil, eu estou bem parada, né? Estou um pouquinho desligada de lá. Mas ainda assim, acreditem, eu recebo muitos pacientes que vêm e que ainda agradecem pelo conteúdo que eu gero lá no meu perfil. O nosso mercado, gente, é muito necessitado. As pessoas precisam cada vez mais da gente. Os clientes precisam e vão atrás de psicólogos que saibam se comunicar, que apareçam. Primeiro tem que aparecer, né? Porque senão nem chega até eles. Psicólogos que se posicionam de forma estratégica na internet, que colocam em prática os 3 pilares indestrutíveis que a gente vai abordar aqui nesse workshop. Como é que você tem contratado um serviço ultimamente? Vai dizer que você não vai lá curiar o Instagram da pessoa. Hoje em dia, quem não tem perfil no Instagram praticamente nem existe, né, gente? E em que você tem que focar? Você tem que focar em resolver os problemas ou o problema de um público só. Um problema, uma solução. Você não pode tentar resolver todos os problemas, todos os transtornos mentais do mundo todo, né, Mirella? Com certeza, porque se você chegar nesse nível aí quem tem um problema já é você. Eu tenho certeza. Se você não tem, você vai desenvolver o problema, vai dar tilt na sua cabeça. Então você tem que ter um nicho. E nicho não é um bicho. E uma das coisas que a gente precisa fazer, que é muito importante para o nosso sucesso, é ter um nicho. Tá? E o nicho, basicamente, gente, é a escolha de um público com quem você vai tocar suas energias naquele público ali que você quer atingir. A gente já falou muito sobre isso de nichos em várias aulas, em vários workshops gratuitos também. E se você for no nosso Instagram da Atmosfera Psi, você também vai encontrar muito conteúdo sobre nicho por lá. E qual é a nossa missão, gente? No caso, é conectar os pontos. Os pontos são os fatos da vida, um emaranhado de informações. E na hora que você vai comunicar, quem não sabe de marketing fica perdido nesse mar de informação, fica confuso. Pensa nesse excesso de informação como um jogo de baralho, um emaranhado de cartas. É como se não tivesse uma sequência lógica e aí o seu cliente, seu potencial paciente ali, fica confuso, sem entender nada e se questiona, né? Meu Deus, que tanto de informação é essa? E como é que a gente desembaralha
essas informações. A gente pega a informação, coloca ela em sequência para que as pessoas possam entender. E o marketing é exatamente isso. É a gente passar uma clareza na nossa comunicação, para a nossa audiência entender sobre o que a gente está falando e entrar na nossa onda. Clareza é sequência. É, por exemplo, quando a gente diz para vocês assim, na aula de hoje vocês vão aprender sobre a base. Na aula de amanhã vocês vão aprender sobre conteúdo. Na de quinta vocês vão aprender sobre anúncios. E na aula de sexta vocês vão aprender sobre estratégia de vendas. Nessa sequência eu prendo a sua atenção e aí você já sabe o que vai aprender. Eu tiro a confusão e ainda lhe dou um alívio para você não ficar aí preocupado sobre estar perdendo tempo de estar aqui com a gente. O marketing faz a gente tirar o cliente do ponto A e levar para o ponto B. E o ponto B é justamente a sessão de terapia. A gente faz uma jornada estratégica para o cliente entender o quanto que pode ser importante para ele o processo terapêutico. Afinal, todo mundo hoje em dia se beneficia de um processo terapêutico, certo? Nossa missão é fazer com que os clientes entendam, as pessoas entendam o quanto precisam e se beneficiam da gente e valorizem o nosso serviço. Isso se faz através de uma jornada praticamente inconsciente, onde cada passo vai conscientizando do quanto que ele precisa do processo terapêutico, do quanto que ele precisa da gente. A gente precisa descobrir os problemas reais do nosso nicho. Você, por exemplo, qual é o teu problema? O que te incomoda todo santo dia? Pode ser o que for, né? Às vezes é uma questão em casa, com o marido, com o filho, às vezes é o próprio trabalho, é a questão toda da pandemia, né, que a gente está passando, é uma questão financeira. Você que tem algum problema financeiro, qual a situação da vida real que esse problema financeiro impacta diretamente? Você quer comprar uma casa, você quer dar algo para o seu filho que você não tem condição agora, você quer comprar um carro. O que é que, de fato, hoje você sente falta por não ter essa estabilidade financeira, por não ter uma segurança financeira? Você fica se comparando no Instagram, vendo coisas que as pessoas têm e vivem e que você hoje não tem condição de usufruir, de ter. Isso te incomoda? Você fica preocupado com o valor no final que vai dar a tua feira? Então conta pra gente qual é o seu problema, porque a gente sabe que você não quer dinheiro por dinheiro, você quer dinheiro para fazer alguma coisa. Então o seu problema não é dinheiro, é não fazer as coisas que o dinheiro te permitiria fazer. Então, gente, esse problema real é o que faz a ligação para a gente poder se conectar com a nossa audiência. Na internet a gente tem que fazer mais ou menos por essa via. Porque quando a gente fala do problema real, prontamente as pessoas pensam, eita, há uma identificação. Eu vivo isso na minha vida, eu passo por isso todos os dias, eu sinto isso na pele. Para você fazer um marketing bem feito, você precisa gastar energia nisso. Pelo amor de Deus, gente, vocês precisam sentir a raiva de todo esse desconforto relacionado a essas questões que a gente está falando para vocês. Vocês sabem que precisam encarar isso, mas não estão dando o devido valor. E lembrem, as coisas não caem do céu. Essa raiva, essa insatisfação é o que vai impulsionar a você mudar de vida. É o bichinho da inquietação que a gente sempre fala por aqui, né, Mi? Quando você parar de ficar refém do medo, você vai se olhar no espelho e vai dizer, basta, chega. Não vou aceitar mais essa situação. Antes a gente acabava dependendo mais dessa questão do boca a boca, das indicações, do cartãozinho de visita. Basicamente a gente precisava de outras pessoas para conseguir construir a nossa agenda plena. Mas para construir sua agenda plena, hoje, depende muito mais de você do que de qualquer outra pessoa, de qualquer outra coisa que venha interferir nisso. Com a internet, gente, você tem a possibilidade de fazer as coisas do jeito que você quiser, sem depender de ninguém. Gente, isso não tem preço. Sem precisar puxar o saco de ninguém. Na internet você consegue fazer as coisas que você quer fazer sem negociar os seus valores pessoais. E aí foi com esse pensamento que mais ou menos em 2016, 2017, a gente foi com tudo para as redes sociais, a gente postava todo santo dia, a gente buscava engajar mesmo com os seguidores. A gente foi com tudo mesmo, porque a gente sabia que dependia muito mais da gente do que de qualquer outra pessoa. E é algo que continua acontecendo até hoje pela sementinha que a gente plantou lá atrás. E foi assim que a gente desenvolveu esse método, trabalhando com afinco nas redes sociais desde 2016. Então a gente, duas nordestinas aqui de Maceió, né,
conseguimos juntar aí 70 mil seguidores em média, juntando todas as nossas redes sociais, os nossos perfis, e conseguimos ajudar várias psicólogas no Brasil inteiro. E claro, né, gente, que não é porque a gente lotou a nossa agenda em um ano que isso quer dizer que as coisas foram fáceis. Nem se iluda. Nessa decisão de viver exclusivamente de clínica, começam a surgir alguns problemas e algumas dificuldades. No início é bem complicado, a gente fica cheia de dúvidas, cheia de insegurança. E isso de vez em quando faz com que a gente queira não ir por esse caminho de viver exclusivamente de clínica, não fica tão segura para optar por esse caminho. A gente não sabe se vai conseguir aplicar o que a gente aprende, né, tecnicamente, nas intervenções do consultório. A gente não sabe se de fato em algum momento da vida vai chegar um paciente. A gente não sabe também se de fato dá para viver só de clínica, né? Se dá para viver só de clínica e viver bem de clínica, porque eu sempre tive esse desejo, né, de conquistar os meus sonhos, a minha condição financeira, uma estabilidade, uma segurança, e aí realmente a gente fica com medinho. E mesmo assim, depois de a gente ter iniciado, depois de a gente já ter conseguido os primeiros pacientes, ainda assim ficaram algumas dúvidas. Por exemplo, como fazer os pais se engajarem no processo terapêutico, participarem ali de forma direta mesmo no processo, como usar os recursos lúdicos de forma mais efetiva, como planejar as sessões, como evitar inadimplência, como cobrar quando os pacientes estão devendo, como de fato chegar a um processo terapêutico de forma eficaz e finalmente chegar na alta terapêutica, que muitas vezes eles já chegam pra gente com esse pensamento, né? Essa ansiedade, né? Exatamente. Isso tudo vai deixando a gente um pouco desanimada, desmotivada em relação à psicologia, porque vai chegando informações de todos os lados. É muito difícil ter pessoas realmente que cheguem e digam, vai dar certo, é massa, né? A gente bomba, a psicologia bomba, a clínica é muito, muito rentável. É muito difícil chegar a gente assim, né? Normalmente as pessoas vêm com outro viés e aí a gente realmente desmotiva, desanima e aí não consegue deslanchar, né? Conseguir os clientes e evoluindo aí, né, naturalmente na carreira. E a gente só queria entender como é que essas coisas todas funcionavam, começar com o pé direito e realmente viver exclusivamente da psicologia clínica. A gente só queria ter a certeza de que depois dessas principais dificuldades aí nos passos iniciais, a gente ia conseguir de alguma forma ter essa estabilidade e ganhar esse sucesso. E aí, gente, teria sido muito mais fácil, né? Se tivesse alguém perto da gente dizendo de uma forma muito prática o que de fato a gente precisaria fazer. E aí, gente, eu decidi, por exemplo, começar a estudar sobre empreendedorismo, sobre marketing, me qualificar cada vez mais no meu nicho, no público que eu queria atender, para começar a ter a segurança realmente de que eu ia conseguir viver de clínica, porque não se iludam, né, que é só a gente começar a fazer algumas coisinhas que as coisas vão fluir naturalmente. Não, a gente precisa ter realmente uma consistência na técnica que a gente tem e não só na abordagem, né, Mi? Não só nas práticas clínicas, que claro, obviamente é o que a gente precisa se aprofundar, mas a gente precisa ter um olhar sistêmico, a gente precisa ter, hoje em dia, uma sede de conhecimento multiprofissional, para realmente conseguir colocar em prática e ser uma profissional que se destaca. E aí, gente, claro que eu também tive o mesmo caminho aí que a Lara, relacionado a empreendedorismo, marketing, fui adentrar aí em diversos cursos também, cursos diferentes da Lara, até porque a gente nem se conhecia na época, mas a gente sempre buscou se qualificar nessa área e aí o sucesso só foi chegando, né, gente? Até porque à medida que a gente vai colocando em prática todo o nosso aprendizado com afinco naquilo ali que a gente se propõe a fazer, o resultado vem. E se o resultado chega, as pessoas que estão recebendo esse resultado vão querer que outras pessoas próximas a elas também recebam. Então as pessoas vão nos procurar sim.
Então foi daí que meu trabalho começou a ter uma identidade, um reconhecimento, e os pacientes começaram a desejar isso cada vez mais. E aí, gente, o nosso trabalho começou a chamar a atenção de outras psicólogas, muito naturalmente. A gente nunca planejou fazer isso que a gente está fazendo aqui. E aí as colegas, né, chegavam pra gente e perguntavam como que a gente estava fazendo para fazer as coisas acontecerem. E nessa hora a gente ainda não estava trabalhando juntas, né, nesse sentido. A gente estava ministrando alguns cursos separadamente. Só que aí a gente percebeu essa demanda em comum, né, das nossas colegas procurando, e a gente queria de fato realmente lançar aí algum projeto, algum curso que viesse a contribuir, né, e transformar e motivar a vida das psicólogas. A gente identificava, né, essas dificuldades que nossos colegas estavam passando, mas ao mesmo tempo a gente queria mostrar para vocês que viver de clínica não é um bicho de 7 cabeças. E aí, depois de vários cursos que a gente foi dando individualmente, a gente percebeu que não existia um curso que transmitisse as informações de uma forma segura, compartilhasse de fato a vida real da clínica, da psicóloga na clínica. E foi aí então que a gente se juntou para compartilhar com vocês tudo sobre o universo da psicologia aqui de STEAM, que foi o nosso primeiro projeto, né, Lara? Isso, foi aí que surgiu o nosso plano de assinatura da Atmosfera Psi. E resolvemos colocar tudo que sabíamos dentro desse espaço, né, da nossa assinatura. Só que com o tempo a gente percebeu que a gente precisava reformular, né, esse formato para criar um método, um curso estruturado com passo a passo para ficar tudo mais organizado e consistente para vocês. Um método que pudesse ser facilmente aplicado por qualquer psicóloga, com uma abordagem simples, prática e muito produtiva. E desde então, ajudar outras psicólogas, como você que está assistindo aqui, a evoluírem, prosperarem na clínica, se tornou nosso foco de trabalho. E foi por isso que a gente lançou a nossa primeira imersão lá atrás, o Fantástico Mundo da Clínica. Depois veio aí o evento Psis que Vendem, e agora, os segredos da agenda plena. Para que a gente conseguisse alcançar cada vez mais psicólogos, para que a gente conseguisse ajudar o máximo de pessoas, mostrando que é possível sim viver exclusivamente e muito bem só da clínica. E hoje nos dividimos entre atender nossos pacientes, marcar presença nas redes sociais e dar vários cursos de diversos temas em psicologia. E, gente, quando a gente recebe, né, os feedbacks e os depoimentos das nossas alunas, a gente se motiva cada vez mais, né, a impulsionar vocês nessa forma de viver que faz tanto sentido pra gente, que a gente quer que vocês experimentem também. Por isso, gente, que estamos aqui hoje proporcionando essa semana de aulas gratuitas para vocês. Gente, um ponto bem importante também na minha história, porque eu estava aqui conversando com a Lara sobre essa questão da busca da independência, né? É que quando eu me formei, eu fiz mestrado, não sei se todos vocês sabem, mas eu fui em busca dessa parte da carreira acadêmica, porque na minha cabeça a clínica não ia me dar o sustento financeiro que eu pretendia ter na minha vida. Então, assim que eu me formei, eu fiz a seleção do mestrado na mesma universidade onde a gente se formou. Passei 2 anos, né, me dedicando muito na luta mesmo, me dedicando a essa questão da carreira acadêmica, porque na minha cabeça era simples e fácil, era tipo assim, mestrado, doutorado, pós-doutorado, concurso público de universidade federal, tão feito na vida. E em paralelo a isso, eu ia fazendo a minha vida na clínica. Só que o que é que acontece? Mesmo dividindo o meu tempo entre clínica e mestrado nos primeiros 2 anos de formada, eu já tinha a estabilidade na clínica que eu queria.
Então isso fez com que quando eu terminasse o mestrado, eu esquecesse essa parte de carreira acadêmica e de fato eu acabei deixando ela de lado. Não significa que um dia eu não posso voltar, posso, sempre que eu quiser. Mas que hoje eu percebo que essa parte que me levou, que me impulsionou a fazer o mestrado, que me dizia que eu não ia conseguir ter o retorno financeiro esperado na clínica, ela já não existe mais. Então, se eu me voltar para a carreira acadêmica, seria impulsionada por outras coisas e não pela falta do dinheiro que a clínica, que eu achava que a clínica não me daria. Isso, gente. E aí, como foi para você? Pra mim, eu sempre tive muita vontade, assim, desde muito nova, de ser muito independente financeira, não só financeiramente, né, gente? Mas a gente sabe que essa independência financeira nos dá uma autonomia, né? Nos dá uma base de autonomia que pra mim era super importante. Era, vamos dizer assim, tem gente que sonha com, sei lá, com uma viagem e tal. Tanto é que é difícil pra mim, às vezes, quando perguntam lá na caixinha de perguntas, qual é o seu grande sonho? Eu tenho os meus sonhos, mas o grande sonho da minha vida era ser independente, né? Ter autonomia. E quando, profissionalmente falando, e não ser refém de um trabalho que talvez fosse mais institucionalizado, né? Um concurso, uma empresa. Porque eu queria ser a minha própria chefe, né? Eu tenho esse perfil assim de proatividade, de liderança e tudo mais, que não me encaixaria, talvez fosse necessário, mas nem precisou, né? Talvez não me encaixaria numa instituição. Então, eu ficava me perguntando, poxa, será que só dá realmente para ter segurança? Porque é o que todo mundo fala, né, gente? É o que todo mundo fala. Vou ter o meu fixo e vou ter a clínica. Sendo que, quando a gente faz isso, tudo bem fazer isso, tudo bem por esse caminho, mas quando a gente faz isso, a gente tira o foco da energia que talvez a gente colocasse naquele outro horário que está no nosso emprego fixo, né? A gente estaria investindo realmente em obter mais pacientes. E eu acho que acaba comprometendo. Então, de uma forma ou de outra, eu acabei focando só na clínica e as coisas se concretizaram de uma forma que me deu muita independência, né? Hoje, graças a Deus, eu alcancei uma condição financeira que eu esperava que eu iria alcançar daqui a 30 anos, sabe assim? E isso não tem preço. E é o que a gente está reforçando aqui para vocês. Não é um bicho de 7 cabeças. Basta a gente ter foco, ter muita vontade de trabalhar, vontade de crescer e agir. Eu acho que uma das maiores palavras aqui da gente é agir, se inquietar, sempre buscar fazer alguma coisa. Não é para sempre que você precisa estar nesse fogo eterno, nessa inquietação eterna, mas inicialmente sim, para poder conseguir construir uma base sólida para isso. Então, qual é o grande lance do digital? Gente, vamos prestar atenção nisso. Primeiro é quando a gente comunica algo que interfere diretamente na vida real da pessoa, faz ela parar para te escutar. E aí você tem uma das coisas que é mais valiosa, que é o tempo dela. Quando uma pessoa te dá o tempo dela, ela tá te dando a coisa mais valiosa da vida dela. E quando é que ela te dá atenção? Ela vai te dar atenção quando ela tem uma identificação dentro daquele conteúdo ali com o problema real da vida dela. Geralmente a gente acaba usando sim o problema real para poder captar a atenção. Depois disso a gente vai criando uma nova jornada, uma sequência de fatos, até essa pessoa, né, entrar nesse caminho que pode chegar a ser nosso paciente na clínica. Então, de um lado existe o problema real da pessoa, do outro lado existe a solução, que no nosso caso seria a psicoterapia. Então, por exemplo, agora na pandemia, existe um medo real das pessoas de uma contaminação e que vai gerar o medo da morte porque todo mundo tem medo de morrer. Naturalmente, né? Isso já está bem geral. Acontece, está acontecendo com todo mundo. Só que o que é que vem depois disso, né? Muitas pessoas estão aí paralisando, não estão conseguindo manter suas vidas, não estão tendo mais suas vidas de forma funcional, seja no trabalho, em casa. Então vai existir aí um problema real e a psicoterapia pode ser uma solução. Só que isso precisa ser comunicado, as pessoas precisam estar cientes disso, porque se você acha que todo mundo sabe o que é psicoterapia, como funciona e para que serve, não é bem assim. Você precisa desenvolver um plano para poder conectar uma coisa na outra, o problema real à solução.
Isso é o princípio da venda. A pessoa está lá com o seu problema e nós temos a solução. A gente precisa ter uma comunicação clara para que elas entendam que uma coisa está conectada à outra. Quando as pessoas entendem, fazem essa conexão, elas dizem sim para a solução. Elas começam a estar mais abertas ao que a gente está propondo. Isso tudo de uma forma muito sutil, muito natural. Esse é o princípio da venda no mundo físico e também no digital. Porque no digital não adianta você só mostrar os benefícios da psicoterapia. É preciso fazer a pessoa se incomodar com o problema que ela tem, porque a decisão da compra não está ligada somente a ela se identificar com o problema. Então, depois da pessoa se identificar com o problema, ela tem que se incomodar com ele. Você precisa, de uma certa forma, mostrar para a pessoa que só existem 2 caminhos para tomar uma decisão. Ou seja, ou ela vai para a terapia para buscar uma qualidade de vida e possivelmente solucionar esses problemas, ou não vai e vai continuar tendo possivelmente também esse problema que está sendo muito desconfortável para ela. Na atração para esse evento, os segredos da agenda plena, por exemplo, a gente usou justamente isso, né? A gente perguntou: vocês querem os segredos para ter uma agenda plena ou você quer continuar sem pacientes? Então agora a gente está fazendo você se incomodar com esse problema, fazendo com que você fique indignada com essas bombas que a gente está jogando aqui, refletindo sobre isso. Por exemplo, o fato de 60% das psicólogas ganharem menos de R$2.000, que é um salário compatível a empregos de pessoas que não têm um nível superior. Pois é, eu sei que nesse momento a vontade que dá foi o que a Lara disse mesmo, de socar o travesseiro. Quem está aqui com a gente é porque decidiu que vai mudar o jogo e conquistar a agenda plena. Porque a agenda plena é o veículo que vai fazer com que você conquiste muito daquilo do que você sonhou. E ainda digo mais, quem está aqui com a gente decidiu que não vai continuar mais sem pacientes. E é por isso que o nosso objetivo aqui é fazer com que você venda. Sabe por quê? Porque muito além do salário que você vai ter no final do mês, isso aqui tem a ver com confiança, com autoconfiança, com segurança. Depois que você atende 10, 20, 30 pacientes, quantos você quiser e almejar aí, você vai ter muito mais prática, muito mais experiência, menos medo, mais coragem, muito mais segurança para fazer o teu trabalho, que vai se tornar muito mais satisfatório. Vocês sabem, né, que nós temos várias crenças e esquemas limitantes, pensamentos e sentimentos que acabam nos travando um pouco. A gente acha que as pessoas não estão interessadas no nosso atendimento, ou as pessoas que estão interessadas acham caro, a gente acha tudo. Se isso está acontecendo com você, é porque está faltando uma estratégia clara e principalmente você entender e dominar aí as 3 colunas indestrutíveis da psicóloga fantástica, que nós vamos falar para vocês nas próximas aulas. E aí, né, a gente começa a aparecer realmente essas crenças, esses pensamentos bem limitantes. E o maior deles é aquela ideia de que psicólogo não é valorizado. Que ninguém quer saber de psicólogo, que ninguém vai pagar X reais na consulta. Mas ao mesmo tempo vivem reclamando, né? Porque os coaches querem roubar o trabalho do psicólogo, os blogueiros querem roubar a psicologia, não sei quem lá quer dar uma de psicólogo. E parece que todo mundo quer roubar a psicologia. Olha que pensamento desconexo. Quem é que quer roubar uma coisa que não tem valor? Me digam. A psicologia não é desvalorizada, gente. Pelo menos a psicologia clínica, a gente pode garantir para vocês que não é desvalorizada. Então pode ir parando com isso. Se você já chegou a falar isso, não repete mais, pelo amor de Deus. Muda um pouquinho aí esse conceito, porque vocês sabem, o que a gente pensa a gente acaba atraindo de alguma forma. E como é que você vai se valorizar se você tem o pensamento de que a psicologia é desvalorizada? Ainda mais num momento como esse que a gente está vivendo, que a última coisa é que a psicologia está sendo desvalorizada. Nós temos que nos unir como categoria, né, como colegas. Por quê? Né, esse pessoal aí que quer roubar a psicologia, como a gente fala, não sabem o que a gente sabe. Né? A nossa profissão é para isso. Então, quero ver todo mundo, a gente quer ver todo mundo aí com o Instagram bombando, porque de uma forma ou de outra também é um veículo para fortalecer, né, a nossa profissão, a nossa categoria. E a gente tem que tomar posse desse nosso espaço. E agora que a gente já passou a base, né, do que vocês vão aprender aqui, agora que vocês já entenderam pelo menos mais ou menos como tudo funciona, vamos para um momento mais reflexivo? Vocês topam? Nós vamos te convidar
para fechar os olhos nesse momento, de verdade, se entregar, né, nesse finalzinho de aula, para se conectar com o que a gente vai falar, sem receios, não tem ninguém aí por perto, só você, é um momento seu com você mesmo. Com os olhos fechados, tenta imaginar o dia que você pegou o teu diploma, vai lá pro dia da tua formatura. Quantos sonhos, né, gente? Quantas expectativas e finalmente, meu Deus, que alívio! Após 5 anos de faculdade, nem acredito que já estamos aqui formadas. E aí, nesse momento, é inevitável que venha um medo, uma insegurança. Será que as coisas vão dar certo? Será que eu vou conseguir ter um emprego? Será que eu vou conseguir me sustentar? E as coisas começam a acontecer. A vida começa a acontecer. E a vida é feita de altos e baixos. E que bom, porque são exatamente os momentos baixos que mudam a gente, que nos fazem aprender, que nos tornam fortes, corajosas. E que bom que existem momentos de altos e baixos, né? Problemas que nos levam para baixo são comuns, acontecem na vida de todo mundo. E pode ser que nesse momento, além do medo, da insegurança, pode ser que você tenha sentido desilusão, arrependimento de ter feito psicologia em algum momento. Vai ver que você está esgotada, desiludida, desmotivada, não querendo mais nada. De repente até desistindo de tudo isso aqui. Pode até ter pensado assim, essa é a última oportunidade que eu vou dar para minha carreira em psicologia. É assistir o workshop Segredos da Agenda Plena para ver se alguma coisa muda. Pois é, a gente tem que reconhecer e abraçar esses sentimentos, porque é impossível se livrar deles, somos seres humanos. A gente tem que reconhecer para que dentro de nós cresça a coragem, a força, e aí dentro de você cresçam os momentos bons, a sensação de fazer dar certo. Então a gente está aqui colocando coisas boas para que isso cresça e seja cada vez maior do que os sentimentos mais desconfortáveis. Enquanto você estiver cheia de medo, insegurança, desilusão, arrependimento, procrastinação, cheia de sentimentos desagradáveis que não colocam a gente, né, para frente para fazer as coisas, a sua profissão não vai dar certo. Então, quando você perceber que esses sentimentos mais desagradáveis estão tomando conta, tente se cercar de pessoas que te trazem essa confiança, essa segurança, de coisas que nutrem a sua coragem. E não permitam que a insegurança seja maior do que tudo. Lembre de uma coisa que é muito clichê, mas é a pura verdade. A coragem não é a ausência do medo. A coragem é agir mesmo com o medo. Então, de verdade, gente, a gente quer que você se conecte com isso, com tudo que a gente falou, e tenha orgulho da psicóloga que você é e que você está se tornando. Porque se você parou a vida nesses 4 dias para acompanhar o que a gente vai propor aqui, é porque você é diferente. É porque você quer o melhor para sua carreira e também porque você quer o melhor para os seus pacientes. Então vamos lá, gente. Respira fundo agora, pode abrir os olhos e vamos tentar se encher aí de força, porque assim como a gente conseguiu por aqui, a gente acredita muito no potencial de vocês. Então agora que você já entendeu que é essa danada dessa agenda plena, já entendeu a base de tudo, você agora está preparada para o conteúdo real oficial. Nas próximas aulas, nós vamos te provar que não é só possível, mas que é muito possível ganhar mais de 10 mil por mês só com a psicologia clínica. Muito mais. Na aula de amanhã, vamos te dar uma direção de como montar sua linha editorial e para você também acabar de vez com esse medo de exposição. Antes de encerrarmos essa aula, nós temos ainda 2 recadinhos para você. E o primeiro, a gente vai pedir para que você deixe aqui nos comentários o que você está achando do workshop Segredos da Agenda Plena. E vamos fazer o possível para ler todos e responder de um por um. E a segunda coisa que a gente vai te pedir é que você pegue agora mesmo, seu celular, abre o Instagram e poste um story. Nosso Instagram é @atmosferapsi. Mostre para os seus seguidores e para todo mundo que você acompanha que você está estudando e investindo na sua profissão. Te vemos na próxima aula, então. Tchau!